Você também tem curiosidade mórbida e adora assistir a um vídeo assustador real? Então você provavelmente é fã dos filmes found footage. É um subgênero do horror, mas não necessariamente só do horror. Até porque combina perfeitamente com o gênero pelo fator de ter a câmera em primeira pessoa, que cria uma sensação de intimidade e autenticidade com o espectador. Por exemplo, o filme Projeto X de 2012 não é um filme de terror, mas ele usa esse formato da gravação caseira para aproximar o espectador, como se a gente estivesse assistindo a registros feitos pelos próprios personagens. E essa é justamente a proposta do subgênero found footage, fazer parecer que a gente encontrou gravações perdidas e que estamos assistindo algo proibido ou exclusivo. Muitos dizem que o gênero começou com o Holocausto Canibal, filme de 1980, mas tem algumas obras anteriores que já exploravam isso antes de Holocausto Canibal. Um exemplo é o filme de 61, The Connection, dirigido pela Shirley Clarke, que mistura documentário e ficção ao retratar um grupo de músicos e viciados em heroína filmados por um documentarista. O longa é uma crítica à manipulação da realidade pelo olhar das câmeras, antecipando o estilo realista que o found footage abraçaria décadas depois. E outro caso interessante é o filme The Other Side of the Wind, que começou a ser gravado em 1970, mas só foi lançado em 2018. Dirigido por Orson Welles, o filme acompanha um diretor veterano tentando finalizar seu último longa, enquanto é seguido por cineastas, jornalistas e críticos que registram tudo em câmera. Essa estrutura cria um mosaico de imagens fragmentadas e gravações de bastidores, um claro prenúncio do filme found footage moderno. E aí sim, em 1980, dirigido pelo Ruggero Deodato, Holocausto Canibal leva esse subgênero ao extremo. Ele finge ser uma descoberta de rolos de fitas feitas por uma equipe de documentaristas que desapareceram na Amazônia. E as imagens mostram cenas brutais de violência de todos os tipos e, como o nome sugere, canibalismo. Tanto, gente, que o diretor chegou a ser preso na Itália, porque as pessoas estavam acusando ele de fato, ter matado os atores, de tão real que foi. Ele teve que provar como que ele fez uma cena específica lá em que uma mulher está empalada, mas teve sim morte real, tá? Porque os animais que morrem em cena, de fato, foram mortos para esse filme. Mas sim, depois, sobre os humanos, o diretor provou que era tudo encenação. Esse longa foi inspirado em noticiários sensacionalistas e no puro desejo de querer chocar o público, o que se tornou um verdadeiro marco de polêmica e realismo na história do cinema. Mas o found footage só ganhou aquela força popular mesmo com A Bruxa de Blair de 1999, que foi dirigido pelo Daniel Myrick e o Eduardo Sanches. O filme conta a história de 3 estudantes de cinema que desaparecem de forma misteriosa depois que eles querem investigar a história e a lenda urbana de uma tal Bruxa de Blair. Mas tudo que resta são gravações feitas por eles mesmos. E o marketing ali, véi, foi revolucionário, porque o estúdio divulgou como se fosse um documentário real. E o público acreditou. Claro, naquela época não existiam as tecnologias e o storytelling que existe hoje. E outras atuações foram improvisadas, porque não existe exatamente um roteiro. Criaram um ambiente tão sufocante para os atores que, de fato, eles estavam morrendo de medo. Mas se eu entrar em detalhes, o vídeo fica muito longo. Comenta aí se vocês querem que eu fale sobre isso. Esse formato mais amador criou uma imersão inédita para os filmes de terror. E aí, depois do sucesso desse filme, a gente teve, por exemplo, Atividade Paranormal, de 2007, dirigido por Oren Peli, que trouxe o terror pra dentro de casa, usando as câmeras de segurança instaladas pelos próprios personagens para registrar uma presença sobrenatural. E essa franquia gerou vários outros títulos, né? Cada um explorando mais as suas próprias tecnologias, incluindo até câmeras de laptops. Seguindo essa linha veio Fenômenos Paranormais, de 2011, dirigido pelos Vicious Brothers, que levou o found footage para um cenário de reality show. Uma equipe de TV especializada em caçar fantasmas se tranca em um hospital psiquiátrico abandonado, porque essas coisas sempre dão certo, onde as assombrações são bem mais reais do que eles imaginavam. E hoje o found footage continua se reinventando, seja com gravações de celular, com transmissões ao vivo, ou vídeos de rede social, sempre explorando um medo básico mais eficaz, o de estar assistindo algo real demais. Mas esses filmes que eu comentei agora já são figurinhas batidas, então hoje eu vou indicar 6 filmes do found footage que talvez vocês não tenham visto ainda, quem sabe nem ouvido falar. Acho que dessa lista aqui o mais conhecido talvez seja Cloverfield, Monstro, de 2008, dirigido por Matt Reeves, um marco do found footage que mistura ação, ficção científica e terror. A história acompanha um grupo de amigos tentando sobreviver em Nova York durante o ataque de uma criatura gigante, tudo registrado por uma câmera amadora. A sensação de caos
caos e o ritmo frenético fazem o espectador se sentir dentro do desastre. Cloverfield reinventou o gênero ao unir o formato documental ao espetáculo de destruição típico de Hollywood. O mais curioso é que o monstro aparece muito pouco, e é justamente isso que aumenta a tensão a cada cena. Você não sabe contra o que você está lutando. Os outros filmes da franquia não seguem o formato found footage, mas o original continua sendo um dos mais impactantes. E você pode assistir esse filme alugando no Amazon Prime Video, no Google Play Filmes ou na Apple TV. O segundo filme é Creep, de 2014, dirigido por Patrick Brice, que também estrela nesse filme. E esse é um dos found footage mais minimalistas e perturbadores do gênero. A trama acompanha um cinegrafista que aceita um trabalho para gravar um homem isolado nas montanhas, supostamente com câncer terminal, que deseja deixar um vídeo pro filho que vai nascer. Até a metade do filme parece uma comédia esquisita, quase no estilo The Office, e você se pergunta se realmente aquilo é um filme de terror. Mas logo tudo muda. E Creep se transforma num terror psicológico que mostra que o medo pode vir do mais banal, o ser humano. Eu nunca mais consegui olhar pro Mark Duplass do mesmo jeito. E ele escreveu o roteiro desse filme junto com Patrick Brice. Honestamente, eu gosto muito dele. E o Creep 2 também é bem legal. Creep tá disponível pra assistir na Netflix. Bom, muito se fala sobre o M. Night Shyamalan, como é que fala o nome dele? Shyamalan, Shia LaBeouf, enfim. Ele é um gênio ou só teve sorte ali com Sexto Sentido. Mas A Visita, de 2015, é um dos meus filmes preferidos dele. A gente acompanha dois irmãos que vão passar uma semana na casa dos avós, que eles ainda não conhecem. E eles decidem registrar tudo em vídeo, mas logo percebem que tem alguma coisa muito estranha. O equilíbrio entre o humor, a inocência infantil e o horror faz de A Visita uma experiência divertida e perturbadora, com um final surpreendente, típico do Shyamalan. Enfim. Esse filme gerou um certo debate por ele usar a estética e a imagem da pessoa idosa como algo horroroso. Com horroroso eu quero dizer ameaçador, assustador. E algumas críticas até o citaram como um desserviço para uma visão mais positiva sobre o envelhecimento, pela qual muitas pessoas lutam hoje em dia, né? Mas isso é um assunto complexo para outro vídeo. Inclusive falar sobre X, a marca da morte. Você pode assistir A Visita por assinatura Premium no Prime Video, ou alugar pelo Google Play Filmes, pela Apple TV ou no próprio YouTube. Esse quarto título talvez seja o mais pesado, que é de 2007, As Fitas de Poughkeepsie, dirigido por John Eric Dowdle. É um dos found footage mais perturbadores já feitos. Estruturado como um falso documentário, o filme apresenta fitas gravadas por um serial killer que documenta suas atrocidades. Então, misturando entrevistas, vídeos policiais e gravações do próprio assassino, o longa cria uma sensação muito real. Não é um terror de levar vários sustos, mas de puro desconforto mesmo, daqueles que ficam na cabeça por dias. Veja por seu próprio risco. E infelizmente eu não sei onde assistir ele na legalidade aqui no Brasil, mas se você souber onde encontrar, comenta aí. Agora um dos meus favoritos desse subgênero, que é A Possessão de Deborah Logan, de 2014, dirigido por Adam Robitel. O filme começa como um documentário sobre Alzheimer, em que uma equipe de estudantes de medicina acompanha a Deborah, uma idosa com sintomas estranhos que parecem ultrapassar qualquer explicação médica. O formato de filmagem realista e a transformação gradual da protagonista criam uma tensão crescente, misturando o medo do sobrenatural com o horror bem humano da perda da mente. Mesmo feito com um orçamento baixíssimo, o filme entrega algumas das imagens mais memoráveis, assim, pra mim. Inclusive uma no final que eu falei, caraca, punk rock. E aqui também tem aquela possível leitura do medo da velhice, mas eu realmente acho que o diretor trata com bastante delicadeza. E o final é surpreendente. Você pode assistir A Possessão de Deborah Logan no Prime Video, através de assinatura Premium, ou alugar no Google Play Filmes, aqui no YouTube ou na Apple TV. E por último, o meu preferidão dos filmes found footage de terror, Assim na Terra como no Inferno, também de 2014, e dirigido pelo mesmo diretor das Fitas de Poughkeepsie, John Eric Dowdle. O filme se passa nas catacumbas de Paris e acompanha um grupo de exploradores em busca da lendária Pedra Filosofal. O que eles encontram é um verdadeiro inferno subterrâneo. A ambientação claustrofóbica, a mitologia envolvida e a simbologia religiosa tornam o filme uma experiência única. E apesar de todo esse horror, eu realmente considero ele um filme lindo, porque fala no fundo sobre perda, sobre luta, trauma, relações interpessoais e a incessável busca pelo sentido da vida. Você encontra esse filme para alugar no Google Play Filmes, no YouTube, no Prime Video e na Apple TV. E aí, já assistiram alguns dos filmes comentados aqui? O que vocês acham das polêmicas sobre a Bruxa de Blair ou o Holocausto Canibal? Tenho certeza que alguém vai comentar, você não falou de VHS. É uma franquia de filmes que sempre traz isso de encontrar gravações perdidas e constitui uma antologia de curtas
curtas gravados como found footage, mas é porque eu acho que o VHS merece um videozinho próprio. O que vocês acham? Fiquem de olho no canal para mais conteúdos assim, assistam aos outros vídeos que a gente tem aqui, aos vídeos de listas da Bia, deem suas opiniões e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!